Olá, pessoal de casa! Vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, sejam bem-vindos a mais um podcast Escolha a Vida. Hoje, conversaremos sobre garantia de direitos e educação inclusiva com a nossa convidada, Emanuele Fernandes, coordenadora da Educação Inclusiva aqui do município de Pesqueira. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, Thaís. É uma alegria, né, estar sempre aqui com vocês, dizer que estou à disposição e muito obrigada pelo convite. Coisa boa. Então, vamos iniciar essa conversa, que vai ser muito boa, um tema muito importante. E a gente inicia, Manu, perguntando a você, o que é educação inclusiva? Então, como a própria palavra já diz, Thaís, educação inclusiva, ela quer dizer garantia de direitos a todas as pessoas. Então, essa garantia de uma educação inclusiva, tanto de acesso quanto de permanência das pessoas em sua diversidade, em suas singularidades, reconhecendo suas diferenças, né, e seu direito. Sim. Manu, e quais são os direitos garantidos para as crianças terem essa educação inclusiva? Então, a educação inclusiva na escola, ela é garantida através de uma educação que precisa ser de qualidade. A gente sempre preconiza, né, que essa educação ela seja de qualidade. Precisamos também garantir um profissional de apoio, dependendo da necessidade dessa criança. E é interessante a gente compreender que o profissional de apoio ele pode ser para uma ou até 3 crianças ou adolescente, né, de acordo com aí sua faixa etária e modalidade. É importante a gente também compreender que para essa educação inclusiva, ela garantir e ela ser de verdade efetivada, é preciso a parceria dos pais, né? A família ela Isso. precisa participar da vida do seu filho. A escola precisa garantir a integração, a socialização, a participação dessa criança, de modo a promover sua autonomia e o direito à aprendizagem. Ótimo, é muito bom esse esclarecimento também para que as famílias entendam que a educação inclusiva não é só escola, é uma parceria, não é isso? E existem muitos obstáculos, não é, para essa implementação acontecer da educação inclusiva nas escolas. São muitos desafios. São muitos desafios. Há muito tempo a gente vem falando da educação inclusiva, da educação especial, mas a gente sabe que ainda nos dias de hoje a gente observa e presencia muito preconceito. Eu acho que uma das barreiras, né, que nós enfrentamos é a questão do preconceito, das barreiras atitudinais. Arquitetônicas também, mas eu acredito que, enquanto atitude, enquanto pessoa, ainda é um grande barreira, um grande desafio. Quando se fala pessoa com deficiência, as pessoas esquecem que, por trás dessa deficiência, existe uma pessoa, é um ser humano. E essa pessoa ela precisa ser cuidada, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser bem tratada dentro do seu direito, né? Livre de aprender, de ter liberdade, de compreender a seu modo e no seu tempo. Então, os obstáculos eles se tornam muitos, porque a gente ainda, mesmo falando e mesmo debatendo tanto essas questões, como a questão do capacitismo, entre outras questões, nós não temos ainda uma formação de um modo geral, né, de qualificação para as pessoas que lidam diretamente ou indiretamente com essas pessoas. Pois nós sabemos que a pessoa com deficiência ela tem o direito e ela pode estar em qualquer lugar. Ela deve estar em qualquer Isso. lugar, né? A sociedade precisa compreender isso. E na escola não é diferente. Então, eu acredito que quando a gente pensa nesses obstáculos, a gente precisa refletir sempre mais nesse direito de garantir, né, a partir de nós. Então, o que é que eu, enquanto pessoa, posso fazer para o outro? Né? Como é que eu procuro me especializar, me qualificar? Então, acho que esse ainda é um dos grandes desafios. Exatamente, né? E aí eu te pergunto, né? Quais estratégias usar, Manu, para que de fato promova a educação inclusiva? A gente sabe que precisa fazer um jogo de xadrez para que isso aconteça, né? Precisa, Thaís. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar nas políticas públicas. Eu acho que é um ponto muito importante, é quando a gente passa da questão, ultrapassa, né, a questão de estou fazendo um favor para compreender que é um direito e que precisa ser uma política de Estado. A gente precisa ter, né, esse acesso às informações, à permanência, à educação de qualidade, né,
Também a gente precisa ter recursos. Então, eu acho Importante. que para a gente promover essa educação, né, essas estratégias, a gente vai precisar unir forças. Então, é família, escola e sociedade juntos. Eu acho que essa mobilização, esse movimento que a gente vem fazendo, né, de estar, né, e ser nos lugares, levantar essa bandeira da inclusão, ela é muito importante. E ela perpassa por diversos sujeitos. Essa luta ela não para. Então, eu acredito que se a gente pensa em conjunto, se a gente se mobiliza, se a gente busca estratégias positivas, né, e eficazes de inclusão, a gente consegue. É Exatamente. difícil, a gente precisa compreender que nós estamos a caminhos lentos, mas se também houver mais investimento na questão de estratégias e de fortalecimento dessa política, a gente consegue avançar. Consegui sim, com certeza. E, Manu, como você fala que é importante que os pais estejam também presentes para que, de fato, essa educação inclusiva aconteça, você teria alguma dica para falar de como envolver os pais e a equipe gestora para que, de fato, a educação ela aconteça de forma inclusiva? Então, Thaís, eu acho muito importante que nas escolas onde já é ofertado a sala de educação especializada, o AE, e também a sala de recurso, no início dos atendimentos, é sempre feita uma anamnese e uma entrevista com os pais. Isso é uma forma da gente ter um elo, né? Criar um elo de afetividade, de vínculo, de conhecimento com essas crianças e também com seus pais. Trazer o pai para a escola não é uma tarefa simples, porque a gente sabe que muitos deles trabalham e o único tempo que eles têm para fazer isso é quando o filho está na escola. Isso. Mas aí eu acho que a gente precisa buscar outros horários. A gente precisa buscar outros meios. Então, não deixa, por exemplo, eu faço assim. Então, mando mensagem, ligo, pergunto qual é o melhor horário. Não, às vezes, não precisa ser um momento convencional, que é aquele momento em reunião, está todo mundo junto. Mas que a gente pode fazer essa conversa ao pé do ouvido mesmo, de forma individualizada, para que a gente possa compreender, para que a gente possa conhecer. Algumas escolas ainda não têm ofertado o serviço, né, de sala de multirrecurso. Então, mas aí, essa sala ela pode atender outras. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem o atendimento especializado, a gente consegue ficar mais próximo, ter esse contato mais próximo com os pais. Porque é a correria, né, da gestão, de professores, às vezes a gente não consegue Isso. parar para ter essa conversa mais detalhada, mas que é importante. E aí, a gente está ampliando isso, né? Nós estamos hoje com 10 salas de AE, Coisa e boa. nós, Pesqueira, foi contemplado com mais 9 salas. Então, assim, para a gente foi uma grande conquista. Porque o trabalho que é realizado pedagogicamente dentro da escola qualifica a educação. E aí, são essas informações que a gente precisa levar para os pais. Quando o pai vê que essa criança está sendo bem atendida, bem assistida, está sendo inclusa, está participando, ele volta. Ele volta para saber o andamento, ele volta para cobrar, ele volta para dizer, sou parceiro da escola. Então, eu acho que são essas estratégias, né? Pelo menos que eu vejo como um sinal para que a gente faça isso de uma forma bem positiva e constante, né? Precisa ser sempre. Com certeza. E aí você fala da sala de recursos, mas a gente sabe que tem alguns pais que não conhecem o que é a sala de recursos e pensam que é aquela sala para reforço escolar. Você poderia falar um pouquinho o que é essa sala de recursos, o que ela oferece, o que de fato acontece na sala de recursos, que a gente sabe que não é um reforço escolar, não é isso? Isso, muito boa essa pergunta. Eu acho que vai esclarecer muito. E aí é importante trazer essa questão da sala do AE e também já conscientizar para que os estudantes eles façam uso da sala de recurso, né? A sala de recurso, ela acontece o atendimento sempre no contraturno. Então, as crianças estudam na sala regular. Então, lembre-se, sala regular, em convívio com todas as crianças, tá certo? Da sua idade, do seu desenvolvimento, da aprendizagem. No contraturno, no outro horário, essas crianças vêm para esse atendimento especializado, né? Que geralmente é com uma pedagoga, ela pode ser psicopedagoga, pode ter especialização em educação especial. O importante é que tenha compreensão do pedagógico. E essa sala ela vai estimular, né? Ela vai fazer a estimulação das funções executivas, né? Vai trazer, vai elaborar
atividades que desenvolvam a memória, a concentração, a linguagem, o raciocínio lógico. Por isso que é importante. Não é um reforço escolar, porque a gente não vai estar fazendo atividade escrita, caderno, copiando, mas nós vamos utilizar esses múltiplos recursos para despertar a vontade e o prazer em aprender de forma diferente. Ótimo, um bom esclarecimento, né, que você nos traz. E aí, esses são os benefícios, né, que a educação inclusiva traz para os alunos com deficiências e neurodivergentes, né, além de outros benefícios, como você falou, que vai estimular muito mais o cognitivo, sensorial, e não é reforço, né? E como garantir a participação ativa desses alunos na educação inclusiva? Isso é um grande gargalo ainda, não é? Ainda. Além do profissional de apoio, eu acredito que o que vai fazer, de fato, garantir e efetivar, vai ser quando todos os professores da rede, né, os professores, vamos dizer, do nosso país, compreenderem que essa pessoa tem um modo de ser e de existir diferente, um modo de aprender diferente, mas que precisa estar inserido dentro do sistema educacional também de uma forma diferente. E por que diferente? Porque a gente precisa compreender que há maneiras, né, de se chegar à aprendizagem, ao desenvolvimento dessas pessoas e não ser um problema, porque quando a gente fala de educação inclusiva, de pessoa com deficiência, PCD, logo se vem, é um problema. E aí não pensar no problema, mas pensar que nós podemos fazer isso. Pensar que a educação, ela precisa pensar de outro modo, ela precisa sair da sua zona de conforto, né, sair do convencional, do padronizado, para ir em busca de novas alternativas de ensinar e de aprender. Hoje nós temos, basicamente, todas as crianças com deficiência garantido profissional de apoio. Por que, basicamente? Porque ainda existe muitos questionamentos com relação a... Na minha sala tem duas crianças com deficiência e só tem um profissional de apoio. Mas a gente vai compreender que nem sempre é necessário um profissional de apoio para cada um. Então, ele pode ficar, esse profissional, com até 3. E aí, nesse caso... Por quê? Porque a gente vai precisar observar a autonomia, vai poder observar como essa pessoa aprende, quanto ela tem de comprometimento, seu desenvolvimento cognitivo. Então, é um conjunto, né, que nós vamos precisar avaliar para poder ver essa necessidade. Então, eu acho que, pareado, tanto o profissional de apoio quanto o professor regular, caminhando junto, com um olhar inclusivo da gestão escolar, que precisa garantir, dentro do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, estratégias de inclusão para além do papel, mas, na prática, isso garante. Eu acho que é isso que vai efetivar a presença e a participação dessas pessoas na educação. Ótimo. E aí você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e eu vou te perguntar. Que, às vezes, acontece muito que as mães trazem meu filho é aluno do profissional de apoio. E aí? Ele é aluno do profissional de apoio, de fato, ou é aluno do professor, que às vezes insiste em dizer, eu tenho 16 mais 1? Então, essa pergunta, né, foi demais. Essa criança, esse estudante, ele é aluno, gente, do professor regular. Então, a LBI, né, e outros documentos que regulamentam a educação inclusiva em nosso país, deixa muito claro isso. O professor de apoio já diz, profissional de apoio, é aquele que vai estar ajudando, é aquele que vai estar orientando, que vai contribuir, né, na questão da execução das atividades, mas essa criança, ela precisa ser contabilizada 17, tá? Não é 16 mais 1, é 17 estudantes do professor, daquele professor regente, do professor regular. Muito bom esse esclarecimento. Fala um pouquinho para a gente sobre os princípios e valores da educação inclusiva. Bom, os princípios e os valores da educação inclusiva devem ser a igualdade, que hoje eu trago como equidade, né, garantia de acesso e permanência de uma forma respeitando, né, a diversidade, as diferenças, autonomia, participação, convívio,
Eu acho que esses pilares aí, esses valores, eles garantem essa educação, né? Elas fortalecem esse princípio de reconhecimento da diversidade de pessoas. Então, nós temos dentro da inclusão e desses princípios e valores a compreensão de que somos diversos. Então, nós temos a pessoa com PCD indígena, nós temos a pessoa com PCD negra, dentro do movimento, né, dentro da sigla LGBTQIAP+, nós vamos ter pessoas ciganas, situações de vulnerabilidade, em casa de acolhimento. Então, assim, há uma diversidade, né, de pessoas. A gente não está falando apenas de uma deficiência, seja ela física, seja ela intelectual, não. Nós estamos falando desse conjunto integral que é a pessoa humana. Interessante. Existe alguma política, políticas e legislações relacionadas à educação inclusiva? Então, nós temos a Lei 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Ela traz a garantia dessa educação, né, inclusiva, do atendimento educacional. Nós também temos a Lei de Inclusão, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015. E também temos a LDB, né, que vai falar sobre o atendimento educacional especializado. Então, além dessa, nós também temos outras, né, que regulamenta e direciona a educação inclusiva e especial no Brasil. Muito interessante. Quais os 5 princípios da educação inclusiva? Bem, esses princípios eles se dissolvem na questão da implantação, né, de políticas públicas, uma boa gestão, né, a gestão ela precisa estar alinhada, né, no sentido de incluir, de fato, estratégias pedagógicas, e aí está bem atrelado ao papel e à função do coordenador pedagógico junto com toda a equipe, a inclusão, né, de famílias na escola e os parceiros, como, por exemplo, nós temos a Associação PODE, que é nosso parceiro, né? Então, a escola conta, né, com esse apoio, com esse serviço tão importante e relevante para o município. Mas também nós temos outros atendimentos. Então, fazer parceria com atendimentos específicos, como, por exemplo, atendimento da fono, psiquiatra, neuropediatra, o neurologista infantil, psiquiatra infantil, pediatra, né, psicólogos, psicopedagogos. Então, a gente fazer parceria com essas pessoas para garantir, né, também o atendimento sistemático, né, a terapia, porque a gente sabe que somente a escola, muitas vezes, ela não vai suprir essas necessidades. Então, é preciso que essas crianças elas também tenham esse tipo de atendimento, um atendimento especializado, sistemático, né, e integral. Muito interessante, né? E aí, qual o papel dos profissionais da educação na garantia de direitos e educação inclusiva? O papel ali daqueles profissionais que estão diariamente com esses alunos. O papel do profissional da educação, né, propriamente do professor, é garantir que esse estudante ele não fique à margem, ele não seja excluído, que ele tenha direito a participar, né, da sua forma, da sua maneira. Também tem o direito de estar presente, de permanecer, de frequentar, né, de ter avaliações adaptadas, de ter atividades adaptadas. Aí a gente fala do currículo adaptado, aí a gente está falando do plano de desenvolvimento individual, a gente vai estar falando do PEI, a gente vai estar falando do PDI, a gente vai estar falando do próprio currículo, né, da própria grade curricular que pensa, né, e que trata, né, sobre essa educação na prática. Isso é muito importante. Eu acho que a educação, quando esse papel da educação ele se efetiva quando a gente não exclui, quando a gente não deixa que essa criança, esse estudante, ele fique em casa ou fique desprotegido, né, daquilo que está garantido na lei. E quando a gente fala de PEI ou PDI, e aí existe uma dúvida: quem constrói esse PEI? É o profissional da educação? É os pais? É os terapeutas? Ou é uma parceria? Eu acredito muito que precisa ser uma parceria, Thaís. E eu acho muito importante que precisa
ter a iniciativa na escola, tá? Eu Sim. acredito que o professor ele precisa ter a iniciativa dessa construção. Agora, eu acredito também que unindo a família, que tem o tempo todo com essa criança, que conhece seu jeitinho, né, seus desafios, suas habilidades, vai contribuir. E o terapeuta também, por ter um conhecimento específico. Então, eu acho que quando a gente faz a junção e a união, né, dessas pessoas, nessa parceria, a gente consegue fazer um PDI, né, que realmente venha a funcionar. Que não seja só mais uma cartilha para ser engavetada, mas que ela venha a fazer a diferença no processo de ensino e aprendizagem desses estudantes. Ótimo. E aí, quando a gente fala de PEI, PDI, existe um acompanhamento pelo município para avaliar e monitorar a garantia de direitos à educação inclusiva? Sim, a gente faz o acompanhamento da garantia de direitos, né, da inclusão, da participação, da presença na escola. Com relação ao PDI, a maioria das nossas escolas, ou digamos todas, elas não têm, né, ainda não construíram o PDI, que é uma proposta que nós temos esse ano, fazer acompanhamento pedagógico mais de perto, possibilitando a adaptação curricular, bem como a construção desses planos. Então, a gente quer muito, a gente está se planejando justamente para isso. E o primeiro passo, Thaís, para essa ação, vai ser uma formação em massa para os profissionais de apoio, né, Ótimo. de forma sistemática. Então, eles irão participar dessa formação para compreender, né, sobre essa demanda da educação inclusiva. Posteriormente, os professores da sala regular, juntamente com a gestão escolar, também irão participar dessa formação, que não será apenas uma. A gente compreende que formação ela precisa ser contínua, então terá outras formações. E, a partir daí, a equipe pedagógica de inclusão vai fazer o acompanhamento nas escolas do desenvolvimento, né, dessa política e desse plano educacional individual. Muito interessante. E aí, Manu, como você está como a coordenadora da educação inclusiva aqui do município, como é que vocês recebem o diagnóstico dentro do seu departamento? Qual a forma de intervir? Explica para a gente um pouquinho. Então, as crianças e adolescentes que já têm um laudo, elas chegam para a gente por meio da matrícula. Então, na matrícula, a gente já identifica, né, qual o CID, qual a deficiência que essa criança, esse estudante tem. A partir daí, eles são inclusos, né, matriculados na escola, e a gente acompanha esse desenvolvimento. Com relação a esses estudantes que estão em hipótese diagnóstica, geralmente, a princípio, o psicopedagogo, né, a psicopedagoga, ela faz uma avaliação, uma observação dessa criança no seio escolar. Então, ela observa como a criança interage. Nós também temos um formulário investigativo que é preenchido pelo professor regente, precisa ser preenchido pelo professor regente, né, e sendo validado também pelo coordenador escolar, com apoio também do profissional de apoio. Então, chega para a gente quais são essas dificuldades, quais são as queixas, né, como foi que essa criança chegou, o que é que apresenta. E, a partir daí, se a gente compreender que é necessário, né, que essa criança ela precisa realmente ser encaminhada para um médico especialista, a gente tem o apoio do CAPS, que é muito importante. Digo de passagem que, desde o ano de 2023, do ano passado, nós estamos tendo uma parceria muito importante com o CAPS. A gente tem um dia específico para atender as crianças da rede. Então, qualquer criança, né, do nosso município. Então, esse dia específico para acompanhamento, ela é atendida pela psiquiatra de lá. Ela observa, faz os encaminhamentos e, a partir daí, muitos delas já saem com direcionamento. Então, a gente já tem, de certa forma, né, lá um CID, que não é a única coisa que a gente precisa, né? Não é só ter o CID, mas é para a gente poder, a partir daí, buscar outros caminhos e outras alternativas de inclusão. Então, está sendo muito importante. Fora esse, nós temos outros parceiros, né? Pessoas que se colocam à disposição para atender com valor social, né? Uma vez ou outra que a gente necessita, para poder a gente, de fato, compreender. Então, essas pessoas elas chegam por meio dessa matrícula, por meio também desse relatório investigativo e por meio da própria gestão. Entendi.
E aí o professor regente, ele precisa sempre estar muito atento, não é? Quando chega, recebe essas crianças no âmbito escolar, e às vezes essa criança vem sem diagnóstico, que a família ainda não percebeu. E o professor tem, Manu, um papel importante para, se ter um diagnóstico fechado, precisa se fazer relatórios. Fala um pouquinho para a gente também. Importantíssimo, Thaís. É importante a gente compreender que hoje a gente pensa nessa educação e nessa política de forma integral, integradora, né, que não é apenas um profissional que fecha um laudo, como você bem coloca, mas a gente compreender que existem outros atores nessa garantia, né, desse direito, nessa efetivação. E o professor, ele é muito importante. A gente precisa compreender Entendi. que o professor, com um olhar atento, aguçado, aquele olhar que percebe quando aquela criança não está acompanhando da forma como deveria, não está com aquela concentração, que traz um pouco de hiperatividade, ele já vê diferente, ele já consegue detectar que algo está fora daquilo que é esperado para a fase de desenvolvimento infantil. Então, se ele já tem esse olhar e se ele está atento a esses sinais, ele contribui muito com a gente quando ele se predispõe, né, se coloca à disposição para estar fazendo um relatório simples que vai nos auxiliar e dar um desfecho, né, de uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Que coisa boa, né? Como foi rica essa nossa conversa hoje. E aí eu quero te agradecer, Manu, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco, né? E agradecer também o pessoal de casa que estão nos assistindo pela plataforma de comunicação que é o nosso podcast. E, Manu, foi uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. A satisfação sempre é minha, nossa, né? O Departamento da Educação Inclusiva, ele está aberto todos os dias, né, para acolher, para tirar dúvidas, para orientar quem dele precisar, né? É importante também frisar, Thaís, que esses dias nós fizemos a campanha da carteirinha do TEA, em parceria com a Secretaria da Assistência Social. E aí a gente ainda continua lá recebendo os pais, né, familiares que ainda estão com dúvida, que não conseguiu no prazo. Então, é dizer que nós estamos atentos, que inclusão ela se faz todos os dias, em todos os lugares. A gente não porta, né, a gente é. E, para isso, a gente precisa valorizar as diferenças e garantir uma educação de qualidade para todos e todas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E sigam a gente nas redes sociais, @podpesqueira.